de Barra do Piraí. Evangelizadores da Mocidade. E hoje nós vamos falar sobre a sobrevivência da alma. Mas antes disso, roda a vinheta. Pra gente começar, pedir o Rafa para fazer a prece pra gente. Deus, nosso Pai querido, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos aqui de mais uma vez, reunidos em pensamento, possamos aprender um pouco mais, Senhor, do Evangelho de Jesus, aprender aqueles ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram para a nossa elevação, que possamos contar com os bons Espíritos a nos envolver, a nos intuir, para que possamos compreender essas lições e, sobretudo, colocá-las em prática no nosso dia a dia. Muito obrigado, e assim seja. Sobrevivência da alma, um dos princípios básicos da doutrina espírita. Será que a gente continua existindo depois da morte? Será que morreu, acabou-se? Nós já tivemos um pedacinho na semana passada, né, da comunicação justamente com os mortos, né? Sim, mas hoje a gente vai trazer uma pesquisa que está sendo feita ultimamente. É uma coisa muito atual, gente, muito atual. Está sendo feito tanto no Brasil como está sendo feito pelo mundo inteiro. E isso é muito importante. São as experiências de quase morte. Já ouviram falar nisso? De vez em quando dá na televisão, dá um Google aí que vocês vão ver, tem muita coisa sobre isso. E são pesquisas que são registradas pelos médicos, e isso é bem legal, porque é a ciência comprovando a sobrevivência da alma. Vamos ver alguns casos desses? Vamos lá, vamos começar aqui pelo caso, aqui no Brasil mesmo. Olha esse nome, gente. O Anaximandro Amorim. Era um advogado lá de Vitória, no Espírito Santo, que ele sofreu um acidente de carro lá em 2009. E aí ele entrou em coma. Como é a maioria dos casos de experiência quase morte, a pessoa está em coma, até porque se morrendo mesmo, não tem como voltar mais. E essas são pessoas que voltaram dessa quase morte para contar o que aconteceu. Então o que aconteceu no caso dele, ele se diz que viu num lugar como que um túnel meio escuro, e que lá no final desse túnel tinha uma pessoa, né, luminosa, uma entidade luminosa que o foi conduzindo, levando, porque ele dizia que era um grande clarão. E ele teve assim a certeza dentro dele de que aquele clarão, se ele chegasse lá, ia ser o final de um ciclo e o início de um novo ciclo. E ele diz mesmo, o final de uma vida e o reinício de uma nova vida. Mas que ainda não era o momento dele. Ele sentia que ainda não tinha chegado a hora dele passar para o outro lado. E ali ele acorda, né, daquele coma dele com essa certeza de que ele tinha vivido uma experiência transcendental. E isso muda, vocês vão ver em todos os relatos, procurem na internet, todos os relatos sempre transformam a vida da pessoa que passa por isso. E a partir dali ele buscou, né, coisas mais espirituais. Ele passou a ter a certeza de que a vida continuava. Isso é maravilhoso. Vamos para o segundo caso. O segundo caso também tem um nome maravilhoso também. Alexander Dobriansky. Chique demais esse nome. É um cirurgião, ele, cardiovascular, de 66 anos, e ele é de Goiás. Então ele teve Covid, gente, que é mais atual do que isso. Ele teve Covid, ficou muito mal no hospital, ficou mesmo em estado gravíssimo ele, e aí ele vivenciou experiências de quase morte, o que fez ele repensar o homem e o profissional que ele se transformou longe dos princípios da fé cristã. Ai, gente, que maravilhoso, né? Ele era ateu durante 50 ele anos. falou aqui, eu posso dizer que fui ateu durante 50 anos, mas isso ficou no passado. Ele teve a certeza ao abrir os olhos após a anestesia e ver o pai num caixão no teto, mas não era o pai. Quando ele chegou bem perto, era ele mesmo. Então ele teve a consciência de que estava
né? A consciência dele estava fora do corpo. É muito interessante isso. Mais o que eu posso falar? O cirurgião voltou à ativa e tem certeza de que as orações, olha só, dos amigos e familiares estão entre os fatores que influenciaram na recuperação. Além, é claro, da dedicação do corpo clínico. Então você vê a transformação dele. Ele conseguiu se ver fora do corpo, né? E isso transformou a crença dele. Ele era ateu. Ele era cirurgião cardiovascular, né, materialista, acreditava na ciência dura, e depois dessa experiência ele se transforma, como vários dos casos. Gente, se vocês forem buscar, vocês vão ver, as pessoas relatam coisas inimagináveis, né? Eles veem a equipe que está operando, pequenas coisas que acontecem ao redor. Eles escutam, eles sabem o que as pessoas falaram ao redor deles, se a cirurgia foi demorada, se foi rápida, se foi fácil, se foi difícil. Tem os casos que são super detalhados, de bilhetes, né, que as pessoas escreviam bilhetes pro anestesista e tal, e ficava lá aquele bilhete, e ele queria, depois que acordasse, saber o que estava escrito naquele bilhete. Uma consciência maior do que se ele estivesse ali no estado de vigília. Olha que interessante, gente. Vamos mais um caso? Esse caso do Dr. Eden Alexander, aí agora já não estamos mais falando do Brasil, ele é um neurocirurgião lá da Harvard Medical School. Lá de Harvard. Ele ensinava justamente ciências cerebrais e ele não acreditava nessas experiências de quase morte. Olha que interessante, só que ele passou por uma dessas. E foi assim, muito transformador na vida dele, como na de todos os outros, justamente porque ele passou a acreditar, ele vivenciou, ele sabe que aquilo realmente aconteceu, e com a linguagem médica dele, ele passou a questionar, né, que uma das coisas que está muito em voga agora é saber aonde se concentra a mente. Uhum. E logicamente que o cérebro é a coisa mais lógica e óbvia, né, e é onde a ciência busca. Só que em alguns casos, como foi o caso dele, a parte do cérebro que seria responsável, né, pelo pensamento foi afetada. E como ele mesmo diz, estava morta. Ele teve uma morte cerebral. Então ele chegou a ouvir os médicos falarem para desligar os aparelhos. Já é a hora de deixar ele descansar. Uhum. No entanto, ele escuta o filho dele, quando a família escuta os médicos falarem isso, né, que já não há mais esperança, ele escuta o filho dele chegar perto dele, o filho de 10 anos, e falar: papai, tudo vai ficar bem. E isso lá onde ele estava, e ele descreve um lugar maravilhoso, com campos de flores e música e águas correntes. Quem ia querer voltar para um lugar desse? Mas o chamado do filho faz ele despertar. E ele acorda e começa justamente a questionar os cientistas isso. Se a mente fica num determinado lugar do cérebro e o meu estava morto, como que ele raciocinou, como que ele pensou, de onde ficam armazenadas essas memórias? Porque ele tem uma memória e o lugar da memória estava afetado. E as pesquisas hoje em dia vão para esse campo. Vocês vão ver, tem brasileiros pesquisando nesse campo. Tem um núcleo na Federal de Juiz de Fora, NUPES. Entra lá, dá uma lida, vê os vídeos, que interessante que estão. As pesquisas, gente, estão avançando. O que falta, na verdade, é a publicidade acerca dessas pesquisas, é a divulgação dessas pesquisas. Então, se você colocar NUPES na Federal de Juiz de Fora, no Google, você vai encontrar, e eles têm um canal no YouTube bastante interessante. E para fazer um link com a nossa última aula, que foi da conversa com os mortos, e aí quem são? Poxa, a gente viu que pode haver comunicação com os espíritos, né? E quem são esses espíritos? Nada mais do que a alma dos homens, que eram vivos, só desencarnaram, só passaram para o outro lado. Então a gente consegue se comunicar. E quem são essas entidades? São demônios. É o grande Deus. Não. São os homens. Somos nós depois mesmos que a gente se desencarna.
E o que é mais interessante, eu gostaria que ficasse muito gravado em nós, é essa transformação moral que acontece quando a pessoa passa a acreditar na continuidade da vida após essa vida. Que já pensou uma sociedade em que todo mundo tivesse a certeza da continuidade da vida? Como que ia modificar as atitudes, as escolhas, as ações da gente? O próprio doutor Alexander, esse último caso, ele chega a dizer assim, ele sugere que as pessoas mantenham a mente aberta e suspendam a descrença no momento. Nossa, dá até um ânimo, né? Dá até uma alegria. Porque, como a gente sabe, essas verdades que o Espiritismo traz, elas vão se espalhar pelo mundo todo. E, mocidade, não se preocupe se elas tiverem outros nomes, né? Se a gente se preocupar com isso, vai ser a nossa vaidade e não a praticidade que a gente espera. A gente espera que essas verdades estejam na sociedade, não importa que nome que esteja. Porque sendo espírito, alma, consciência, mas se isso ficar provado que a vida continua, é isso que a humanidade precisa. Isso aí. E vamos pedir a Samara para fazer a prece para a gente encerrar. Deus nosso Pai, agradecemos, Senhor, esses momentos que aqui passamos junto de Ti, alinhados ao pensamento do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Rogamos que os nossos mentores possam estar conosco durante toda a semana. E pedimos, Senhor, que Teu amor possa envolver o nosso planeta nesse momento de transição. Em Teu nome, em nome do Mestre Jesus, em nome da espiritualidade bendita que nos assiste, nós encerramos o nosso encontro com o nosso muito obrigada. Assim seja, graças a Deus. Valeu, mocidade! Tchau, mocidade! Até sábado que vem, hein?